Então, vamos seguindo. Então, pessoal, né, nossos objetivos na noite de hoje, então, são traçar a definição de doença renal crônica, a classificação da doença, as suas causas, né, os fatores de risco principais para o desenvolvimento dessa condição de saúde. Alguns dados epidemiológicos a respeito da doença renal crônica, os seus mecanismos de progressão, né, que acontecem de maneira geral em todos os pacientes que têm essa condição de saúde, as manifestações clínicas que a doença pode determinar, quais são as suas complicações principais, na medida que a doença evolui ao longo dos seus diversos estágios, e como é feito o tratamento desses pacientes, tanto do ponto de vista dietético quanto farmacológico. E, no final, as conclusões a respeito dessa condição de saúde. Então, antes da gente propriamente entrar na seara da doença renal crônica, nós temos que lembrar quais são as funções dos rins, né? E a gente passa a entender, uma vez que nós saibamos quais são essas funções, passamos a compreender muitas das complicações que se desenvolvem nesse ambiente da doença renal crônica. Então, os rins são responsáveis pela regulação da nossa homeostase, tanto o balanço eletrolítico, né, o sódio, o potássio, o magnésio, o cloro, o cálcio, o fósforo, né, diversos elementos cujas concentrações séricas passam obrigatoriamente pela regulação do tecido renal. O metabolismo da água, né, os rins participam ativamente através do controle da sede e da produção do hormônio antidiurético, sendo sede, né, da ação do hormônio antidiurético, e o balanço ácido-básico, né, os rins executam funções ao mesmo tempo de recuperação do bicarbonato filtrado, a regeneração tubular desse bicarbonato, e contribui decisivamente para o processo de acidificação urinária. Remoção de toxinas e produtos de degradação, ou seja, as funções de filtração e excreção realizadas pelo aparelho glomerular e pelos túbulos renais. E, por fim, importante dizer a síntese hormonal, né? Então, algumas das complicações da doença, elas têm ligação direta com o desbalanço linkado a alterações na produção de diversos hormônios. A eritropoetina, por exemplo, né, responsável pelo controle de produção de hemoglobina. Com isso, nós temos frequentemente a presença de anemia no paciente com doença renal crônica. A deficiência, o déficit de produção do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, levando a desregulações no metabolismo mineral e ósseo, né, a chamada osteodistrofia renal, e alterações no sistema renina-angiotensina, né? Os rins são sede de produção dessas substâncias. Quando existe uma hiperexpressão desse sistema, como na presença de doença renal crônica, existem alterações na volemia e na regulação de pressão arterial, que são marcantes nesse ambiente da doença renal crônica. Muito bem. E com relação à definição, né, a definição atual da doença renal crônica são aquelas condições de saúde onde há uma redução na taxa de filtração glomerular para valores abaixo de 60 ml minuto, isso padronizado pela superfície corporal tradicional, olha aí a dica, né? Presença de anormalidades em exames de urina, por exemplo, a albuminúria acima de 30 miligramas por grama de creatinina em amostras isoladas de urina ou em coletas de 24 horas, ou a presença de microhematúria, por exemplo. Alterações em exames de imagem, né, em algumas circunstâncias, pacientes com doença renal policística, uma condição hereditária, buscam informações nefrológicas, né, com médicos nefrologistas, para saberem se eles são portadores da mesma doença que outros parentes próximos. E muitas vezes a doença é diagnosticada em fases em que a função renal ainda é absolutamente normal, porém já existem alterações nos exames de imagem, a doença já está bem caracterizada. Ou alterações histopatológicas em fragmento de biópsia renal. Então, por exemplo, pacientes com doenças glomerulares, que nem sempre trazem alterações na função renal, mas que podem levar ao surgimento de proteinúria, com alterações histopatológicas típicas presentes, como eu falei, em amostras de tecido renal. E é importante que a duração dessa condição seja de pelo menos 3 meses, para que a gente possa caracterizar a presença da doença renal crônica. E, em geral, não ocorre uma reversibilidade completa do processo com o tratamento inicial.
né? Ou seja, os pacientes, mesmo que recuperem parcialmente a função renal, com instituições terapêuticas apropriadas, eles acabam permanecendo com um déficit de função renal, e que vai ser permanente ao longo das suas vidas. Muito bem. Com relação à classificação e causas de doença renal crônica. Então, quando nós classificamos os pacientes com doença renal crônica, e isso é feito, por exemplo, em cada avaliação ambulatorial a que esses pacientes são submetidos. Nós devemos colocar os pacientes dentro dessa classificação que vocês estão vendo, em estágios que vão desde o G1 até o G5. E esses estágios progressivos, eles mostram quedas progressivas na taxa de filtração glomerular. Então, o G1, pacientes com função renal maior ou igual a 90 ml minuto, o G2 de 60 a 89, o G3A de 45 a 59, entre 30 e 44 é o 3B. O 4 é aquela fase, em geral, já mais avançada de doença renal crônica, esses são os estágios mais intermediários. Então, o G4 entre 15 e 29 ml minuto de taxa de filtração, e a função renal em fase pré-diálise imediata, quando ela se encontra abaixo de 15 ml minuto, ou 15%, né, como a gente costuma popularmente dizer. Os pacientes também devem ser obrigatoriamente classificados quanto à presença ou ausência de proteinúria, né? Então, valores de albumina na urina menores do que 30 miligramas por grama de creatinina seria o estágio A1. O estágio A2, quando você tem albuminúria em valores de 30 a 300 miligramas por grama de creatinina, que era a antiga microalbuminúria, hoje a gente chama de albuminúria. E pacientes com proteinúrias acima de 300 miligramas por grama de creatinina, em amostras isoladas ou em urinas de 24 horas. Então, esses são os pacientes chamados macroproteinúricos, são aqueles que têm a presença de proteinúria em valores maiores, então a macroproteinúria. Esse quadro ele é todo rachurado em cores diferentes, né, e isso aqui diz respeito, até de forma provocativa, né, essas cores estão aqui presentes, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, por duas razões principais. Primeiro, essas cores diferentes mostram o risco de progressão da doença renal crônica. Então, pacientes com melhores taxas de filtração e com menores valores de proteinúria são aqueles que têm menor risco de progressão da doença. Ao contrário, aqueles que têm valores de taxa de filtração mais baixos e valores mais elevados de proteinúria são aqueles que têm um risco maior de progressão da doença. Mas não apenas progressão da doença. Essas marcações, né, em quedas progressivas na taxa de filtração e aumentos progressivos nos valores de albuminúria, também denotam a presença de um risco cardiovascular muito significativo. A maior causa de morte na população com doença renal crônica, em todos os estágios, é a doença cardiovascular, que nós vamos ver depois na sequência, por que ela se desenvolve de uma forma tão significativa nesse ambiente da doença renal crônica. Então, essas cores traduzem o risco de progressão da doença em direção aos estágios mais avançados, e também o risco de eventos cardiovasculares. Muito bem, de alguns anos para cá, ocorreu um esforço entre a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia, para que os valores de creatinina sérica não fossem lançados nos resultados de exames laboratoriais pura e simplesmente como o seu valor absoluto. Passou-se a ser importante que houvesse, junto ao valor da creatinina, a estimativa da taxa de filtração glomerular. E isso é muito importante porque valores de creatinina sérica, por vezes próximos de valores de normalidade, podem encobrir grandes déficits de função renal, especialmente se você tem pacientes idosos sendo avaliados, ou pacientes sarcopênicos, pacientes que têm, então, grandes reduções de massa muscular, em que os valores de creatinina podem estar falsamente normais ou discretamente elevados, mas já acontece uma queda importante na taxa de filtração glomerular estimada. Essas duas fórmulas que vocês estão vendo aqui são fórmulas que foram testadas em grandes grupos populacionais, em pacientes com e sem doença renal crônica,
em pacientes jovens, em mulheres, né, em adultos, em pacientes idosos, pacientes de diversas etnias, né, então raças brancas, caucasianos, enfim. E essas fórmulas, elas estão presentes, por exemplo, em aplicativos de celular ou mesmo na internet, né? E baseadas em algumas variáveis clínicas e laboratoriais, como, por exemplo, a própria creatinina sérica, a idade do paciente, o gênero e o seu fator racial, nós podemos calcular a taxa de filtração estimada de um paciente que você está avaliando, por exemplo, no consultório. A questão racial, que é inserida dentro dessas fórmulas, ela passou a ser muito questionada agora nos últimos anos, e realmente novos trabalhos surgiram questionando realmente a necessidade de se colocar o fator racial como uma das variáveis importantes no momento do cálculo da taxa de filtração. Então, acredita-se que hoje o fato de um paciente ser afrodescendente, por exemplo, que isso não impacte no cálculo da taxa de filtração como aparentemente impactava em momentos anteriores. Então, essas fórmulas, como eu falei, elas estão amplamente distribuídas, presentes em aplicativos de celulares, na própria internet. Então, é fácil a gente estimar a taxa de filtração glomerular dos nossos pacientes em cada consulta médica que eles são submetidos, que eles são avaliados. Muito bem, e por que foi definido que o valor de 60, né, seria, então, um valor definidor e abaixo disso nós teríamos a presença de doença renal crônica? Então, alguns estudos epidemiológicos mostram que quando a taxa de filtração glomerular cai abaixo de 60 ml minuto, a prevalência de diversas complicações ligadas à doença renal crônica aumenta progressivamente. Então, a presença de anemia, de acidose metabólica, de acúmulo de fósforo, de tendência à queda no cálcio, o hiperparatiroidismo secundário, a hipercalemia, né, a retenção de potássio, são todos fenômenos laboratoriais e clínicos que podem ter repercussão clínica, que progressivamente se tornam mais frequentes, mais prevalentes, quando você tem quedas na taxa de filtração abaixo de 60 ml minuto. Da mesma maneira, valores de albuminúria progressivamente mais altos, né, em particular em pacientes com taxa de filtração abaixo de 60 ml minuto, se associam grandemente à mortalidade por todas as causas e à mortalidade cardiovascular, principalmente quando essa albuminúria ela está relacionada a doenças sistêmicas, como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Então, a albuminúria acima de 30, taxa de filtração abaixo de 60, são as características principais, então, para a definição da presença de doença renal crônica. Muito bem, e as complicações da doença, né? As complicações da doença renal crônica são múltiplas, né? E elas surgem principalmente a partir dos estágios 3 de evolução da doença renal crônica. Então é muito importante em cada consulta que a taxa de filtração glomerular estimada seja conferida para que a gente perceba se o paciente está adentrando em determinadas faixas de evolução da doença renal crônica, onde as complicações da doença passarão a ser mais frequentes. E muitas são aquelas que a gente já comentou, né? Alterações de metabolismo mineral, o hiperparatiroidismo, a hiperfosfatemia, a acidemia, né? A acidose metabólica, a retenção de potássio, anemia, fenômenos de desnutrição, risco maior de injúria renal aguda, a própria progressão da doença renal crônica em direção às terapias dialíticas e os eventos cardiovasculares, né? Que são mais frequentes, tanto quanto mais avançado se encontra a deterioração de função renal dos pacientes nessa classificação que a gente já detalhou para vocês. Muito bem, e de forma geral, né, eu deixei ali em vermelho quais são as causas principais atuais de doença renal crônica, né? Então, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial, juntos, respondem por 70% a 80% dos casos de doença renal crônica no mundo contemporâneo, principalmente aqui no nosso mundo ocidental. Obviamente que as doenças glomerulares crônicas, processos infecciosos crônicos de repetição, litíase renal, as doenças imunológicas, né, como o lúpus eritematoso sistêmico, as vasculites sistêmicas, né, granulomatose de Wegener, polingite microscópica, doenças hereditárias, como o Alport e a doença renal policística, e outras menos frequentes, como malformações, né, necrose cortical bilateral.
que era vista previamente como complicações obstétricas, né, em descolamento prematuro de placenta, né, ou sangramentos importantes associados ao momento do parto. Injúria renal aguda prolongada, hoje nós sabemos que as formas graves de injúria renal aguda podem cursar na evolução com doença renal crônica, e algumas medicações, quando de uso muito frequente e por tempos prolongados, acabam também sendo determinantes para a evolução de doença renal crônica. Mas de longe, né, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial de longa duração, ambos, e com controle clínico inadequado, são os responsáveis aí pelas maiores causas, pela prevalência maior de doença renal crônica. Muito bem, com relação a informações epidemiológicas da doença, né? Então, por que a gente estuda a doença renal crônica? Por que essa condição de saúde, ela obrigatoriamente vai figurar dentro dos vários assuntos, né, que as disciplinas de nefrologia abordam nos diversos cursos médicos, né? Então, esse diapositivo aqui já dá uma ideia, né? A gente já passa a entender, primeiro, que a doença renal crônica ela é muito frequente na população geral. Então, existem diversos bancos de dados, né, distribuídos ao longo do mundo, alguns mais bem organizados, outros menos, né, que mostram que a prevalência de doença renal crônica varia ao longo aí dos diversos territórios, entre 8% a 12% da população mundial. É uma média, né, da população mundial. Alguns bancos de dados são mais bem organizados, né? Esse aqui é um banco de dados americano, né, de diversas fases do estudo em Yannis, que mostra que, ao longo dos anos, a prevalência de doença renal crônica se mantém mais ou menos estável ao longo desses diversos períodos em que os pacientes foram pesquisados. Então, na população americana, vejam só, né, por volta de 13% a 14% dos pacientes, né, dos indivíduos, têm doença renal crônica. Felizmente, isso, obviamente, naqueles estágios mais iniciais da doença renal. No Brasil, nós temos alguns estudos também populacionais. Esse é um estudo feito aqui na região de Curitiba, né, aqui na nossa região metropolitana, na cidade de Campo Largo, junto a trabalhadores de uma empresa de fornecimento de energia. E dentre esses trabalhadores, né, obviamente, indivíduos saudáveis, né, a maior parte deles jovens, foi observado que a presença de doença renal crônica ela foi bastante prevalente, ali numa ordem de 11% aproximadamente. Há outros estudos populacionais no Brasil também mostrando valores que ficam entre 10% e 12%. E, obviamente, esses grandes contingentes populacionais de pacientes com doença renal crônica levam a um incremento do número de pacientes que progressivamente entram nas modalidades de terapia renal substitutiva, tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal e o transplante renal. Então, há uma estimativa atual de que aproximadamente 8%, haja um incremento anual de 8% ao ano, então, na população de pacientes que entram em terapia renal substitutiva. Isso se deve principalmente por 3 fatores. Então, o envelhecimento da população, a presença de diabetes, né, como uma causa muito importante de doença renal crônica, e de hipertensão também, ou a segunda causa mais frequente, em todos os estágios da doença renal. Então, olha só, se tem alguém aí interessado em fazer nefrologia, trabalho não vai faltar no futuro, né? Então, há uma estimativa de que, a contar desse momento, de que a população em diálise vai sofrer um incremento de pelo menos 50% nos próximos anos. Isso vai acontecer em todas as regiões do mundo. Então, se você quiser trabalhar com nefrologia, mas não quiser trabalhar no Brasil, por exemplo, você vai ter trabalho garantido em alguma outra região do mundo. Na América do Norte, na Europa, né, ou em outros países aqui da América Latina, na Oceania, na Ásia, né, onde quer que você vá, você vai se deparar com um contingente populacional gigantesco de pacientes que vão precisar de terapia renal substitutiva. E, obviamente, aqui no Brasil não é diferente, né? Há um incremento progressivo no número de pacientes que se encontram em terapia renal substitutiva. Esses são dados do nosso censo brasileiro de nefrologia, que anualmente é atualizado. Então, há um incremento progressivo nesses pacientes em diálise e, obviamente, o número de clínicas que oferecem a terapia renal substitutiva vem crescendo também progressivamente. Ou seja, então nós temos necessidade de povoar essas clínicas com profissionais da área, né, de nefrologia, equipes multiprofissionais, obviamente,
né, mas os médicos, né, são bastante requisitados para trabalho, né, nesse ambiente, né, das clínicas de diálise no Brasil. Muito bem, agora falando um pouquinho de fatores de risco, né, para a doença renal crônica. Então, em linhas gerais, pacientes idosos, então com idade maior ou igual a 65 anos, têm um risco maior de doença renal crônica em relação a populações mais jovens. Mulheres têm um risco maior de doença renal crônica em relação a homens, porém, têm um risco menor de desenvolverem doença renal em estágio mais avançado e precisarem de terapia renal substitutiva. É muito interessante que nos ambulatórios de nefrologia, de cada 10 pacientes em acompanhamento, 6 são mulheres, 4 são homens. Mas na diálise, de cada 10 pacientes em terapia, 7 são homens, 3 são mulheres, né? Então, os homens possivelmente buscam menos atendimento ambulatorial nas fases intermediárias da doença, né, quando é possível estabelecer as medidas para proteção renal de longo prazo, e acabam daí evoluindo mais rápido para a doença renal nos estágios mais avançados e formando então um contingente populacional maior entre os pacientes em diálise. Afrodescendentes parecem ter um risco maior também de doença renal crônica. Isso acontece porque essas populações elas apresentam genótipos para traço falcêmico muito frequentes e para polipoproteína 1. Então, o traço falcêmico leva à isquemia de região medular, e essa hipóxia da região medular progressivamente leva a dano tubular, assim como a maior expressão genotípica da apolipoproteína 1 também é determinante para a albuminúria nessas populações, e a albuminúria leva a um dano progressivo na função renal. Pacientes que têm planos de saúde, por exemplo, têm um risco menor de progressão em relação àqueles pacientes que têm, né, que são, do ponto de vista social, mais desprotegidos. Né, e hoje, né, nós sabemos que há uma forte associação do diabetes com todo tipo de doença renal crônica, né, nos diversos estágios da doença, e também para aqueles que chegam em terapia renal substitutiva. A hipertensão arterial tem uma relação complexa dentro da doença renal crônica, ela pode ser tanto causa da doença renal, como consequência, né? Uma vez que o paciente desenvolva doença renal crônica, não necessariamente uma nefropatia hipertensiva, é muito comum que ele faça hipertensão secundária, e essa hipertensão secundária agrave a evolução da própria doença renal que está estabelecida. E no mundo moderno, né, nós temos uma epidemia de obesidade, né? Temos que lembrar que a obesidade, independente dela estar linkada à hipertensão e à diabetes, ela é geradora de hiperfiltração glomerular e albuminúria, né? Ou seja, o fato de a gente ter a obesidade, isso por si só já é gerador de dano para o tecido renal. Então isso deve ser, obviamente, combatido no dia a dia, né, explanado aos pacientes, que a perda de peso, né, o controle de peso é fundamental em qualquer questão de saúde. Né? E também é importante lembrar que a doença renal crônica ela pode ser totalmente silenciosa nas fases iniciais da doença, né? Ou seja, é necessário que os pacientes de risco para a doença renal crônica sejam ativamente pesquisados sob o ponto de vista clínico e laboratorial, para que a detecção da doença seja feita no momento correto e os pacientes possam receber o armamentário terapêutico necessário para se evitar, então, a progressão da doença renal crônica. Muito bem, então, mais uma vez que a doença esteja instalada, né? Quais são os mecanismos ligados à progressão de doença renal crônica? Então, independente de qual seja a causa da doença renal inicial, então, o que acontece é uma distensão mecânica das alças capilares glomerulares, ou seja, existe um estresse mecânico que é gerado junto às alças capilares, e esse estresse, né, a distensão das alças, já é responsável por um aumento na expressão tanto do receptor da angiotensina, quanto a própria angiotensina 2. E a presença dessa expressão aumentada de angiotensina 2, junto tanto ao leito peritubular, ao leito capilar glomerular, leva a um aumento na dimensão dos poros, né, pela distensão também mecânica das alças, e a presença de angiotensina, mais as alterações mecânicas presentes nas alças capilares, determinam aumento nas dimensões dos poros, com proteinúria e doença renal progressiva.
Então, uma vez que ocorra, né, esse estresse mecânico ligado ao capilar glomerular, né, gera-se hipertensão intraglomerular e todos os tipos celulares são afetados, tanto as células mesangiais quanto as células endoteliais e os podócitos, né, as nossas células epiteliais. Então, é um ambiente em que existe estresse glomerular, né, com aumento na pressão hidráulica do capilar glomerular, com lesões de todos esses tipos celulares, né, e com aumento na expressão de angiotensina 2. Né? Esse aumento na expressão de angiotensina 2, ligado à hipertensão intraglomerular, são os principais determinantes, né, dessa glomerulosclerose que acontece progressivamente no ambiente da doença renal crônica. Obviamente, onde existe mais angiotensina 2, existe mais expressão de mediadores inflamatórios, e onde há mais inflamação, há mais endotelina, há mais fibrose, né, uma expressão aumentada do TGF-beta, né, que é uma substância responsável por produção de fibrose após um processo inflamatório inicial. Então, aqui nós temos algumas fotomicrografias, né, de pacientes que foram submetidos a biópsias renais. Então, nesse primeiro quadro aqui, à esquerda, em cima, nós temos um aspecto normal, né? Nós temos glomérulos que estão bem estruturados, uma membrana capilar bem delgada, um número normal de células em cada um desses quadrantes da região glomerular. Os nossos túbulos também bem estruturados, né? Células monocolunares, repousando, então, sobre uma membrana basal tubular fina. Aqui a cápsula de Baumann, né, que recobre o aparato glomerular, né, com um espaço urinário entre a cápsula e o nosso corpúsculo glomerular. E aqui também representado da mesma maneira, né, os túbulos estão todos bem estruturados. Aqui já quando você gera hipertensão intraglomerular, né, o que aparece inicialmente é essa hipercelularidade no messângio com aumento na expressão de substâncias que vão culminar com aumento na produção da matriz messangial. Então, há uma expansão da matriz, tanto na matriz acelular, quanto nas células presentes, né? Então, uma hipercelularidade messangial. E aqui já micrografias de glomerulosclerose em evolução, né? A gente percebe que há uma expansão da matriz messangial, as alças capilares vão progressivamente colapsando, né? E o tufo capilar glomerular vai se perdendo, aquela arquitetura normal que ele tinha vai se perdendo, até que você tem um colapso dessas alças capilares e uma progressiva substituição desse glomérulo por um material amorfo proteináceo, né, em paralelo ao dano glomerular, um dano tubular também acontece, né, que vai ficar mais evidente aqui nessas fotomicrografias do compartimento intersticial. Né? Então, à esquerda em cima, células tubulares bem estruturadas, né, um epitélio monocolunar, aqui já células que começam a se desorganizar, os túbulos começam a ficar mais achatados. Em azul, a gente começa a ver a produção de fibrose, são material de colágeno depositado entre os túbulos. Aqui nós vemos uma fibrose intersticial mais avançada, com atrofia tubular, né? Os túbulos já ficam bem baixinhos, quase carecas, né? E aqui já temos uma desorganização tubular mais avançada. A gente nem consegue definir mais o que é túbulo, né, o que é alguma outra estrutura aqui no tecido renal, muita fibrose no interstício, né? Então aqui são cenários de doença renal crônica mais avançada, né, levando a essa importante desorganização tubular com fibrose intersticial. Muito bem, e uma vez que os pacientes desenvolvam a doença renal crônica, quais são os fatores de risco para a perda progressiva de função renal? Então, pacientes da raça negra, pacientes que têm perda de massa renal funcionante no início do acompanhamento, por exemplo, pacientes nefrectomizados por tumores ou por cálculos renais. A proteinúria, né, quanto mais significativa, tanto maior é o risco de progressão da doença. Hipertensão arterial sem controle, então pacientes que se mantêm hipertensos ao longo do acompanhamento têm risco maior de progressão de doença. A hiperglicemia ou diabetes, então, fora de controle. Uma ingesta proteica muito elevada, olha aí, os indivíduos que têm doença renal crônica e que acabam exagerando na ingesta de proteínas na dieta, também isso pode ser um problema. Obesidade, anemia, dislipidemia, tabagismo, exposição a agentes nefrotóxicos,
Então, o uso de drogas anti-inflamatórias, por exemplo, ou de antibióticos que são potencialmente nefrotóxicos, e a doença aterosclerótica, né, que é aqui descrita como a doença renovascular, as estenoses de artérias renais, que podem levar à isquemia do tecido renal. Muito bem, do ponto de vista de manifestações clínicas, né, elas são bem variadas, né? Então, os nossos pacientes podem ser agrupados em diversas síndromes, né? Por exemplo, um síndrome nefrítico. São aqueles pacientes que têm hipertensão arterial, com edema periférico, hematúria em geral microscópica, mas pode ser macroscópica, com quedas leves a moderadas na taxa de filtração glomerular e proteinúria, em geral menor que 3,5 gramas na urina de 24 horas. Já o síndrome nefrótico é uma condição que se distingue um pouco do nefrítico, porque são pacientes que têm um edema mais significativo, podendo chegar inclusive a derrames capitários, com ascite, derrames pleurais, por exemplo. A hematúria pode ou não estar presente. A queda na taxa de filtração nem sempre aparece, ou quando aparece ela já é mais branda. E aqui a proteinúria costuma ser muito mais significativa, levando então a essa expansão de espaço extracelular. As doenças glomerulares rapidamente progressivas, né, são pacientes que perdem função renal rapidamente, ao longo de dias ou semanas. São indivíduos que geralmente têm a hipertensão arterial nas formas mais graves, com hematúria e proteinúrias que são aí menor do que 3,5 gramas na urina de 24 horas. Os nossos pacientinhos podem ter, por exemplo, vasculites sistêmicas, né, com febre, artralgias, emagrecimento, hematúria, quedas mais acentuadas, inclusive, na taxa de filtração, pois esses pacientes podem evoluir com as glomerulopatias com crescentes celulares, com perda, então, também rápida de função renal. A proteinúria é variável, desde formas nefríticas até nefróticas, e é frequente o envolvimento pulmonar, né, a vasculite sistêmica acometendo o tecido pulmonar e sendo manifesta com hemoptises volumosas por vezes, ou até insuficiência respiratória. E pacientes que evoluem, né, ou com hipertensão arterial de longa duração, com diabetes de longa duração, ou doenças glomerulares crônicas também de evolução por anos ou até décadas, em que os pacientes terão manifestações clínicas mais linkadas à doença renal crônica avançada, que nós vamos ver na sequência algumas dessas manifestações. Então, eu trouxe aqui aquilo que hoje, nos dias atuais, é o que a gente tem de mais importante, né, na evolução da doença renal crônica, que é a doença renal do diabetes, né? Então, eu costumo dizer que o fato de ter diabetes não é obrigatoriamente uma condenação de que o paciente vai desenvolver a doença renal crônica, né? Nós estamos falando de questões relacionadas a um descontrole do diabetes. Então, pacientes que têm um diabetes tipo 1 ou tipo 2, mas que têm um controle adequado da doença, controle metabólico ou de outras variáveis, né, associadas à hipertensão arterial, dislipidemia, mas que levam isso com seriedade, com um adequado controle, costumam evoluir bem sob o ponto de vista de função renal. Mas aqueles pacientes diabéticos, por exemplo, com 10, 15 anos de evolução, com um controle inadequado, eles começam a ter elevação progressiva nos valores da albumina sérica, né? Já a função renal, ela começa a cair aqui por volta do 15º, entre o 12º e 15º ano de evolução, uma vez que a albuminúria passa a ser mais significativa. Após 15 ou 20 anos de evolução, os pacientes desenvolvem formas mais graves de proteinúria, por vezes até formas no chamado síndrome nefrótico, e começa a haver um declínio progressivo na taxa de função renal. Os pacientes podendo chegar, depois de 20 ou 25 anos, na terapia renal substitutiva. Então, aqui nós temos, nessas fases iniciais, os pacientes sendo totalmente assintomáticos, né? Eles têm na ecografia, por exemplo, hipertrofia renal, que a gente pode discutir depois as causas disso, mas não há nenhum sinal, nenhum sintoma da doença mais específico. Nessa fase de hiperfiltração, né, que como a gente falou, né, de aumento na pressão hidráulica do capilar glomerular, que vai surgir a albuminúria, né, e a hipertensão arterial. Então são fases precoces de evolução da doença, e aqui é o melhor momento para que esses pacientes sejam tratados, uma vez que eles tenham desenvolvido essas pequenas alterações de função renal. Doutor Sérgio,
Só um minutinho, o nosso tempo vai acabar aqui, então eu vou mandar aqui o link para a próxima aula lá no grupo. Combinado, pessoal? Então vamos migrar já para outro link, para ficar mais fácil. Então eu paro aqui, é isso? Isso, pode parar aqui que eu já vou mandar o novo link e a gente migra daí para o novo link. Tudo bem, então. Isso, perfeito. Muito obrigada.